muito bom dia. A TVT começa a partir de agora o debate com os candidatos a prefeito de Jundiaí. É uma oportunidade de conhecer melhor as propostas de quem pretende governar a cidade pelos próximos 4 anos. Aqui nos estúdios da TVT em Sorocaba estão Ibis Cruz, do PTN, Cláudio Miranda, do PMDB, Luiz Fernando Machado, do PSDB, Vanderlei Vitorino, do PSOL, e Pedro Bigatti, do PCdoB. O posicionamento dos candidatos no estúdio foi decidido por sorteio. Mas antes de começarmos o debate, vamos conhecer as regras. Elas foram elaboradas pelo matemático Oswald de Souza, de modo que todos os candidatos perguntem e respondam ao menos uma vez por bloco. Serão 5 blocos, sendo que nos 4 primeiros os candidatos farão perguntas entre si e no último as suas considerações finais. No primeiro e no terceiro blocos, os temas para as perguntas vão ser definidos por sorteio. No segundo e no quarto blocos, os temas serão livres. No início de cada bloco, um sorteio escolherá o candidato que fará a primeira pergunta. Ele fará a pergunta a um candidato de sua livre escolha. O candidato que respondeu faz a próxima pergunta a um candidato que ainda não tenha falado, e assim por diante. O último candidato fará a pergunta ao candidato que abriu a rodada. Aqueles que já foram sorteados para iniciar blocos anteriores não participarão do sorteio que definirá quem vai abrir o bloco seguinte. Assim, cada bloco será sempre aberto por um candidato diferente. Os tempos ficam assim: 30 segundos para a pergunta, 2 minutos para a resposta, 45 segundos para a réplica e 30 segundos para a tréplica. Se um candidato se sentir ofendido ou caluniado, poderá pedir direito de resposta, que será analisado por mim e pela nossa equipe de produção. O candidato ofendido terá 1 minuto para sua defesa. Os candidatos não poderão exibir para as câmeras nenhum tipo de documento, panfleto ou texto, ainda que manuscrito. Para controle dos candidatos, um cronômetro marcará de forma regressiva o tempo disponível para perguntas, respostas, réplicas e tréplicas. Vamos então começar o debate. Neste bloco, os candidatos farão perguntas sobre temas determinados e eu vou sortear o primeiro deles agora. O primeiro tema será trânsito. Agora eu vou sortear o candidato que fará a primeira pergunta neste bloco. O candidato é Pedro Bigatti. Candidato, para quem que o senhor vai fazer a sua pergunta? Minha pergunta é para o candidato Luiz Fernando. O senhor tem 30 segundos. A cada 4 anos, o PSDB renova as mesmas promessas que não são cumpridas. Então, investimentos das alças do 9 de julho, trevo de entrada da cidade, extensão da Ferroviários até Várzea Paulista, e essas obras não acontecem. Como é possível esperar que essas obras venham a acontecer no seu programa de governo? Candidato, o senhor tem 2 minutos para a resposta. Bom, eu quero inicialmente cumprimentar o Leandro, o Ibis, o Cláudio, saudar o Pedro, o Vanderlei Vitorino. Eu quero contextualizar. É sempre muito difícil quando nós fazemos considerações que não tenham contexto com a realidade no nosso país. Nós temos uma política industrial, uma política focada exatamente naquilo que é o despejo de carros nas ruas da cidade. Nós tínhamos, Pedro, em 2007, nós tínhamos 148 mil carros na cidade. Hoje nós temos 270 mil, o que nos faz acreditar que é necessário, antes de nós estabelecermos promessas, nós fazermos uma contextualização. Eu quero entregar exatamente o trevo da Avenida Jundiaí e as alças da 9 de julho, porque tenho o objetivo de desafogar o trânsito. E vou fazer isso em parceria com o governo do estado, vou fazer isso com orçamento próprio, vou fazer isso exatamente para que as pessoas tenham um trânsito melhor, um acesso melhor nas ruas da cidade. É sempre muito importante que nós façamos considerações que tenham conteúdo com a realidade, considerações que possam de fato ser aplicadas. Eu sou um político da nova geração, um político que não tem compromissos com promessas vazias, compromissos que não sejam cumpridos, que não possam ser cumpridos. Então, acredito muito que posso fazer um grande trabalho para a cidade de Jundiaí, porque já fizemos investimentos nos últimos anos e vamos continuar fazendo. É dessa forma que eu acredito que posso ser prefeito de Jundiaí
e resolver problemas que são importantes para a nossa cidade, importantes exatamente para que o trânsito tenha uma fluidez maior. Vou fazer os investimentos da Alça da 9 de Julho, vou fazer os investimentos para o trevo da Avenida Jundiaí, vou fazer os investimentos porque tenho recursos separados para isso, tanto do orçamento próprio da cidade, como também do orçamento do governo do estado, que trabalha em parceria conosco, trabalha exatamente para poder proporcionar uma vida melhor ao cidadão. Agora não dá para chegar em época de eleição, achar que o cidadão pode receber todas as promessas sem realidade. Eu tenho orçamento no estado e o orçamento no município para isso. Candidato, o senhor tem 45 segundos para a sua réplica. Bom, é claro que a cidade cresceu, a cidade se desenvolveu, o número de veículos aumentou na cidade, mas eu fiz essa pergunta porque as nossas propostas têm sido coincidentes dos candidatos em relação aos investimentos viários na cidade, obras. Ocorre que nos últimos 12 anos foi feito apenas um viaduto e 3 pontes. Isso é muito pouco uma cidade que tem 1 bilhão e 300 milhões de orçamento. Isso é muito pouco uma cidade que se diz próxima do governo estadual. Então os investimentos são muito precários no município, nós temos que desafogar o trânsito de fato, fazer esses investimentos que foram os mesmos prometidos há 4 anos atrás. Então nós vamos realizar esses investimentos na cidade. 30 segundos para a tréplica. Eu fico muito preocupado porque chega em época de eleição, todos têm promessas para tudo. E aí vem o candidato Pedro Promessinha e exatamente faz essas considerações como se fosse possível realizar tudo aquilo que nós queremos em 4 anos. Muitas das obras não são realizadas em razão exatamente que naquilo que nós temos de contexto no país. Há um grande depósito de carros sendo despejado nas nossas cidades e poucos investimentos do governo federal para o trânsito da nossa cidade. Vou sortear o próximo tema agora. O tema é emprego. Candidato, o senhor faz a pergunta a quem? Eu faço a pergunta ao Cláudio Miranda. O senhor tem 30 segundos. Cláudio, nós nos últimos anos temos percebido que Jundiaí tem tido uma grande projeção no que diz respeito ao número de indústrias instaladas. Nós temos hoje 180 mil empregos diretos, temos investido na qualificação e na capacitação de mão de obra, temos feito ações que propiciem ao cidadão não só empregos, mas empregos de qualidade. O que você vai fazer para dar manutenção a tudo isso que nós construímos na cidade de Jundiaí? 2 minutos para a resposta, candidato. Inicialmente, bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar também os demais candidatos e dizer o seguinte: Jundiaí é uma cidade privilegiada por vários aspectos, inclusive a sua localização, a sua pujança econômica. Estamos perto ali de uma das maiores cidades do mundo, que é São Paulo, servidos pelas melhores rodovias do país, aeroportos. E Jundiaí tem tido um crescimento, e isso vem vindo já de várias décadas, não nos últimos anos apenas. A vocação de Jundiaí é crescer, se desenvolver, atrair cada vez mais empresas e gerar cada vez mais empregos. Na verdade, hoje temos empregos em Jundiaí e falta mão de obra qualificada. Jundiaí está importando mão de obra de outras cidades e até de outros estados. Nós temos que investir, vamos investir muito na qualificação do jundiaense, especialmente do jovem. Nós vamos levar cursos e propostas de qualificação para os bairros descentralizadas. Vamos trazer o ProUni municipal para que os jovens tenham oportunidade de fazer o seu curso superior e também se qualificar. Então eu vejo que não tem sido feito tanto assim não pelo governo atual. Nós andamos devagar, temos mais empregos do que mão de obra qualificada para assumir essas vagas. Precisamos investir mais na qualificação, precisamos investir mais no nosso jovem, dar oportunidade para que ele possa ocupar essas vagas que estão sendo ocupadas por pessoas que inclusive vêm de fora de outras cidades. Nós temos também propostas na educação, porque preparar as nossas crianças para ser aqueles jovens que vão disputar essas vagas no mercado de trabalho é importantíssimo. Temos a proposta do tablet na rede pública municipal, nossas crianças não têm acesso a essa tecnologia e muitas coisas nós vamos fazer na área de preparo e qualificação dos nossos jovens. Você tem 45 segundos para a réplica. Olha, para um bom emprego,
no nosso município, nós devemos expandir os cursos das ETECs, das FATECs, Cláudio. Nós implementamos cursos das escolas técnicas em Jundiaí, nós implementamos cursos da FATEC em Jundiaí, agora nós estamos levando a Universidade de São Paulo, a USP será instalada na cidade de Jundiaí, para que nós tenhamos exatamente essa oportunidade de uma boa qualificação profissional. Desenvolvimento significa cidade rica, sim, mas onde as pessoas fazem parte da distribuição dessa riqueza. E eu tenho convicção muito clara de que através desses investimentos, de ampliação de ETECs, ampliação dos cursos da FATEC, também a instalação de uma universidade pública, eu quero assumir esse compromisso. Assinei com o governador do estado a proposta de levar a USP para Jundiaí. Isso é qualificação. 30 segundos para a tréplica. Eu vejo o candidato do governo falar em USP em Jundiaí. Você que mora em Jundiaí sabe, foi assinado um termo de intenção de talvez daqui a 2 anos instalar um curso. Isso não é a USP chegando em Jundiaí. Aí o Luiz Fernando Mentirinha diz que a USP está chegando. Nós temos que ver aquilo que é feito e não aquilo que é prometido. Prometer é fácil e fazer aí é que é diferente. O candidato Luiz Fernando Machado pediu o direito de resposta, que será analisado. Em breve daremos o retorno, candidato. Vou sortear o próximo tema. Para a pergunta do candidato Cláudio Miranda, o próximo tema é creche. Candidato, a quem o senhor pergunta? Perguntar ao candidato Pedro Bigardi. Pedro Bigardi, ele começou, pode. Tem que ser o Vanderlei Vitorino ou Ibis Cruz. Vanderlei Vitorino, o senhor tem 30 segundos. Vanderlei Vitorino, BA. Qual a sua proposta para a redução do déficit de vagas de creche na cidade de Jundiaí, que é um problema gravíssimo, que hoje as mães de Jundiaí precisam recorrer ao judiciário para conseguir a sua vaga? O senhor tem 2 minutos para a resposta. Bom dia a todos os telespectadores, bom dia aos demais candidatos, Rossini. É o seguinte, gente, vamos falar a verdade aqui. Jundiaí tem 1.500 crianças que o município paga R$ 580 para essas crianças estarem em creche particular. Creche particular, eu estou dizendo. Isso dá um total de R$ 750 mil por mês. Com R$ 750 mil a gente não resolve o problema da creche? Eu nunca fui prefeito, mas fui lá em Brasília, briguei e trouxe R$ 500 mil para construir uma creche ali no Vetor Oeste, ali no Residencial Jundiaí. Vocês que são de Jundiaí sabem onde que fica. E o que o governo municipal fez? Perdeu esse dinheiro. Esse dinheiro voltou para o Ministério da Educação. Então, que compromisso que é esse? Que credibilidade que é essa? Que o candidato da situação vem falando que vai resolver o problema de creche. Não resolve o problema de creche. O problema de creche resolve construindo creche, dando manutenção na creche. O PAC 2, segundo as informações que nós obtivemos, o PAC 2 tem, para Jundiaí, tem 7 creches que podem ser construídas em Jundiaí. Nenhum projeto foi enviado para o governo federal. Então, como que a gente vai trazer esse dinheiro? Então, tem recursos do governo federal, tem recursos do município que pode ser aplicado. Cláudio, sendo concreto na resposta, nós conseguimos resolver, de fato, construindo creche, ampliando as que já existem. Dessa forma, a gente vai resolver o problema, porque pagar R$ 580 por criança para essas crianças estarem na creche privada significa privatizar a educação. E nós não queremos. Quem privatiza é PSDB, nós somos do PSOL. Nós entendemos que o direito da criança estar numa educação de qualidade é inalienável e nós vamos garantir esse direito. Nenhuma criança fora da creche, nenhuma criança fora da escola. Você tem 45 segundos para a sua réplica. Bea, você falou bem, Bea, quando fala da falta de compromisso do candidato do governo. E eu digo que a falta de compromisso, na verdade, é do governo municipal. Hoje, Jundiaí não tem prefeito. O nosso prefeito saiu, abandonou a prefeitura para ajudar na campanha do seu candidato. O candidato a prefeito é deputado federal e quer abandonar o seu mandato. Falta de compromisso. E a falta de compromisso com as mães, que não têm a vaga para suas crianças na creche. Nós vamos zerar esse déficit e temos que trabalhar não para que os amigos sejam beneficiados. Jundiaí gasta hoje praticamente 50 milhões por ano de propaganda e publicidade e não tem dinheiro para fazer creche. 30 segundos para a tréplica.
Vocês podem ver, então, o que acabou de ser dito aqui. Assim, o candidato da situação fala que nós vamos fazer com o governo do Estado, não faz. Né? Tudo é governo do Estado. Que credibilidade que é essa? Que garantia que é essa que as nossas crianças, de fato, vão estar nas creches amanhã? Eu, sim, tenho um compromisso. O compromisso que eu tenho já foi demonstrado quando eu fui para Brasília e trouxe 500 mil reais para construir uma creche, sem ser prefeito. Imagine se eu for prefeito, o que eu não vou fazer nessa cidade para melhorar a situação da vida de todo mundo. Antes de prosseguir com o debate, eu vou pedir para que os candidatos se atenham aos temas que estão sendo escolhidos e não deem títulos aos demais candidatos, por favor. O próximo tema é iluminação pública, que o candidato Vanderlei Vitorino deve fazer sua pergunta obrigatoriamente ao candidato Ibis Cruz. O senhor tem 30 segundos. Agora sim. Ibis, a gente sabe muito bem que um dos grandes problemas da segurança pública é a iluminação pública. Como que a gente resolve esse problema de segurança casado com iluminação pública? Candidato, o senhor tem 2 minutos. Muito bem. A todos, muito obrigado. Você tem que falar em iluminação e urbanização, não é só iluminação. Jundiaí é uma cidade mal iluminada. Eu fiz em 4 anos de governo o que este governo, esse grupo que está lá há 22 anos não fez. Eu vejo colocações que precisa de dinheiro, precisa isso, precisa aquilo. Então vamos entender. Urbanização também é iluminação. Você não pode só iluminar. Urbanização é iluminação. Jundiaí tem 600 cargos de confiança na faixa de 2,5 a 3 por mês, gastando por mês 2 milhões, no fim do ano 24. Você tem um contrato de propaganda que começa com 36, vai a 50, vai a 60. Em 4 anos, você tem 150 milhões de reais gasto para quê? Qual é o benefício que Jundiaí tem para gastar esta fortuna em propaganda e em cargos de confiança? Eu fui prefeito, eu tinha 13 cargos de confiança, a cidade dobrou. Então, teria 26, 30, 600 cargos de confiança e a cidade não tem um cemitério, a cidade não tem creche. Então, é preciso que se dê prioridade a investimentos. Eu vejo falar aqui que vai buscar dinheiro aqui e ali para fazer as obras. Eu fiz em 4 anos 22 quilômetros de avenida. Não pedi dinheiro para governador nenhum. Eu fiz a maior administração que o Jundiaí já teve. Fui buscar água no Rio Jundiaí e tudo isso. A iluminação não é só iluminação, é tudo. E você tem que preparar a cidade para o seu crescimento. A cidade tem que ser preparada de que forma? Fazendo as avenidas, fazendo saneamento. Esta forma que Jundiaí vai crescer. 22 anos para fazer o trevo da 9 de julho com a Anhanguera, para fazer o novo viaduto da Marginal no fim da Avenida Jundiaí com a Anhanguera, não é possível. 45 segundos para a réplica. É isso aí, Ibis, assim. Você fala que você fez em 4 anos, assim, fez, né? Fez é passado. Eu quero saber o que você vai fazer agora, né? Assim, o que nós vamos fazer é a revitalização do centro, a revitalização de todos os bairros, né? O que nós estamos propondo, de fato, é a aplicação da lei que foi aprovada agora em março deste ano sobre mobilidade urbana, que diz respeito sobre iluminação, que diz respeito sobre segurança. É essa a nossa proposta. É o Partido Socialismo e Liberdade, de fato, apresentando propostas concretas para a cidade, de fato, entrar no século XXI, porque hoje é brincadeira, né? A cidade está no século XXI, mas ainda continua com essa violência tremenda por falta de iluminação. Um dos motivos da falta de segurança é a iluminação e nós vamos garantir a urbanização de toda a cidade. Seu tempo acabou, candidato. O senhor tem 30 segundos para a tréplica. Meu amigo Vanderlei, o que dá segurança é policiamento na rua. E a segurança do Estado de São Paulo está falida. Câmara não dá segurança, luz não dá segurança. Você vai filmar, você vai iluminar. O bandido está aí, entrando em casas, entrando em lojas. Então é policiamento na rua. O resto é poesia. Vou sortear agora então o último tema deste bloco. O tema é segurança pública. Candidato Ibis Cruz, o senhor tem 30 segundos para fazer a pergunta para o candidato Pedro Bigardi. Pedro Bigardi, você tem colocado que vai criar a Secretaria de Segurança. Bom, então eu pergunto a você o seguinte, isso é competência do Estado? E como então você coloca o problema da segurança em Jundiaí com esta colocação de criar a Secretaria de Segurança? 2 minutos para a resposta, candidato.
Bem, eu queria só registrar que em 2006 foi feito um estudo pela Prefeitura de Jundiaí apontando os principais problemas da segurança pública na cidade. E foram apontadas diretrizes para serem executadas na cidade. E até hoje essas diretrizes não foram executadas. Eu estou dizendo isso porque ninguém promete mais do que aqueles que estão no governo hoje. O nosso compromisso é realizar. Quando eu falo que a segurança pública, o prefeito eleito e eu vou ser o prefeito eleito com responsabilidade sobre a segurança pública, nós vamos fazer os investimentos que a cidade precisa. Quando a gente fala que a Guarda Municipal vai ter 200 novos homens e mulheres trabalhando, nós estamos falando em aumentar o efetivo para ajudar a proteger a população. Quando a gente fala de fazer um trabalho integrado de comunicação entre a Polícia Civil, Militar, a Guarda e todos os agentes de segurança pública, nós vamos implantar no município. Isso é compromisso, Jundiaí tem recurso para isso, tem um orçamento, falta prioridade na aplicação desses recursos. Quando a gente fala de criar as bases regionais de segurança da Guarda Municipal, é para levar a Guarda e o sistema de segurança de comunicação até próximo da comunidade. E isso não foi feito em Jundiaí. Agora, novamente, estão falando que vão fazer. Tiveram a oportunidade, não fizeram. Nós queremos a oportunidade de fazer. A Secretaria de Segurança Pública, Ribes, a ideia é você fazer uma integração das ações. É mais uma possibilidade de integrar as ações de segurança pública. Outros municípios já têm Secretaria de Segurança Pública. Então, é uma possibilidade de fazer uma integração das ações. Portanto, nós vamos fazer os investimentos na segurança pública na cidade. Vou assumir essa responsabilidade, porque ninguém suporta mais o crime organizado, a droga, o roubo de veículo, o roubo nas residências, nos comércios. Tudo isso tem aumentado demais. São as estatísticas que comprovam a insegurança de Jundiaí. 45 segundos para a réplica, candidato. Você, como deputado estadual representando Jundiaí, você já fez algum pronunciamento na Assembleia cobrando o governador problema de segurança em Jundiaí? O senhor encerrou? 30 segundos para a tréplica. Não só fiz pronunciamentos, como tive ações efetivas. Mandei verba para a Polícia Civil, mandei verba para atuar para equipamentos de segurança da Polícia Civil. Essas verbas foram entregues como verba minha parlamentar, foram comprados equipamentos de segurança. Mandei um caminhão de corpo de bombeiros para Jundiaí para atender toda a segurança da região, coisa que deveria ter sido feita pelas cidades de Jundiaí especificamente. Portanto, eu não só fiz o pronunciamento cobrando, como eu atuei mandando verbas para a nossa cidade. Terminou agora a primeira rodada de perguntas. Daqui a pouco a gente volta. Os candidatos vão fazer perguntas entre si com tema livre. TVT em eleições 2012. Nós somos a maior rede de dentistas do Brasil. Somos especialistas sem sorrisos. Na nossa região, você pode escolher. Somos 130 dentistas cooperados. Queremos ser o seu dentista. Eu sou o Homem Invisível. Não, eu não sou personagem de histórias em quadrinhos ou de filmes. Você nunca me viu, mas eu existo. E não estou sozinho. Nós, invisíveis, somos muitos. Mas é fácil enxergar os invisíveis. É só olhar. Cidadania. A gente se liga em você. Estou aqui para dar uma ótima notícia sobre educação pública. Em 2012, o Brasil atingiu e, em alguns casos, superou todas as metas programadas no IDEB, Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Saímos de 3,8 em 2005 e chegamos a 5. Estamos no caminho para atingir a nota 6, que é a média dos países desenvolvidos. Isso significa que as nossas crianças estão aprendendo muito mais. Uma vitória de 2 milhões de professores que formam os nossos filhos. Ô, Léo, agora que você já explicou, dá licença, a professora chegou e a gente precisa aprender muito mais. Para saber o IDEB da sua escola, do seu município ou do seu estado, acesse o portal do Ministério da Educação. Ministério da Educação, Governo Federal.
Neste sábado, Revista está cheio de mistério. A cada 2 anos rola um fenômeno na Terra onde a Lua fica azul. E sabe quem vai desvendar esse mistério? Eu. Se eu não tivesse ido para a Espanha, não teria conhecido ele. O Tchan te pegou, foi isso? Me pegou o Tchan e era só ficar chão. Ó, o programa tá quase pronto. Eu espero você neste sábado, depois do Jornal Hoje, no Revista. Estamos de volta com o debate entre os candidatos à Prefeitura de Jundiaí. Neste bloco, os temas são livres. Os candidatos fazem perguntas sobre os temas que quiserem. Mas antes do sorteio, eu volto a pedir aos senhores, por favor, por respeito ao telespectador e também aos eleitores, que se atenham aos temas e não façam ataques pessoais. No bloco anterior, o candidato Luiz Fernando Machado pediu direito de resposta e esse direito foi concedido. O senhor tem 1 minuto, candidato. Eu quero aqui dizer que eu pedi o direito de resposta porque chega em período de eleições, candidatos do perfil do Cláudio Miranda fazem afirmações que não são verdadeiras. A afirmação de que nós gastamos 50 milhões de reais em publicidade é uma afirmação falsa. Ele não tem como comprovar isso. Ele pega exatamente o período eleitoral, razão pela qual os eleitores têm um interesse em saber das propostas e vai colocando, vai dizendo frases, falas, sem ter a menor capacidade para poder fazer a sua comprovação. Eu gosto do Cláudio Miranda. Somos colegas, fomos vereadores juntos, mas não é possível admitir que uma pessoa utilize a sua audiência para dizer que nós gastamos 50 milhões de reais com publicidade. Isso não tem o menor sentido. Publicidade e acesso à informação é para fazer com que você, que está em casa, possa ter a oportunidade de saber de uma campanha educacional, de uma campanha de saúde, de uma campanha que venha proporcionar transparência e não fazer esse tipo de acusação sem sentido. Seu tempo acabou, candidato. O candidato Pedro Bigardi também pediu direito de resposta, que foi concedido. O senhor tem 1 minuto, candidato. Eu também pedi o direito de resposta pela colocação do candidato Luiz de desqualificação das nossas propostas. Nesse período eleitoral, a gente apresenta as propostas para a cidade. Aliás, como a gente faz normalmente durante todo o ano. Nós analisamos o orçamento do município, analisamos investimentos do governo estadual, governo federal. Portanto, aquilo que a gente apresenta é aquilo que a gente quer fazer em Jundiaí. Então, desqualificar dessa forma, falando que é promessinha, isso a gente tem um histórico em Jundiaí, sabe o que foi prometido no passado e sabe o que é possível fazer. Então, quando eu coloco aqui as propostas, são propostas reais, concretas. Eu vim aqui para debater programa de governo possível de ser realizado para a cidade, para melhorar as condições do trânsito, da saúde, da segurança pública. É essa a nossa proposta. E por isso, eu vim aqui discutir, vou discutir propostas para Jundiaí, ainda que sejam desqualificadas. Vamos, candidato Cláudio Miranda. O candidato Cláudio Miranda acabou de pedir direito de resposta e o pedido está sendo analisado. Candidato, eu vou sortear agora o candidato que vai abrir essa rodada. O candidato Ibis Cruz abre a rodada de temas livres agora. Candidato, o senhor escolhe qual candidato para fazer a sua pergunta. Luiz Fernando. O senhor tem 30 segundos. Luiz Fernando, sempre é colocado que vai buscar dinheiro, que estão analisando o que eu vou fazer. É preciso em que você, muito embora a tua idade, você não tenha vivido isso, mas você pode pegar informações em Jundiaí do volume de obras que eu fiz em 4 anos. Então eu pergunto a você, como é que vai ficar a marginal do Rio Jundiaí, da Vila Lacerda, a Itupeva, da Duratex, a Várzea, o Córrego da Valquíria, porque está abandonado. Eu sei fazem 35 anos. O senhor tem 2 minutos para a resposta, candidato. Prefeito Ibis, algumas obras que você aqui se refere são obras que nós já estamos, inclusive, executando. O Córrego das Valquírias é um exemplo. Nós temos, sim, todo o interesse em fazer os investimentos. Para responder a sua pergunta de maneira objetiva, eu acredito sempre que é possível nós constatarmos que o governo estadual, o governo federal, pode ser um bom parceiro para a execução de obras na cidade. Então, tudo aquilo que nós tivermos condições de fazer, nós vamos fazer. O que eu fico muito preocupado, Ibis, até com a referência aqui que foi feita, é que chega em período de eleições, todo
todos aqueles que nos últimos 4 anos sabiam dos problemas da cidade, nada fizeram. Se afastaram, não quiseram participar da discussão política, não quiseram participar da discussão administrativa do governo e fazem as promessas de sempre. E as promessas que nós sabemos, porque temos um controle daquilo que é proposto pela nossa candidatura. Fazem promessas, promessas, promessas que não podem ser executadas. Eu tenho um compromisso absoluto. Aquilo que eu me comprometer, eu vou cumprir. E vou cumprir por uma única razão. Conheço o orçamento. Faço parte de uma geração nova na política. Uma geração que tem compromisso com as pessoas e compromisso com o que promete. Ontem eu andei pelo Jardim das Tulipas. Ontem eu andei também pela Vila Comercial, pela Vila Maringá, pela região central da cidade. E as pessoas compreendem que uma cidade não fica pronta de uma única vez. As pessoas compreendem que existem dificuldades orçamentárias, que existem adequações que precisam ser feitas. Veja, por exemplo, a presidenta Dilma. A presidenta Dilma prometeu, no início do seu governo, construir 6.500 creches. Até hoje não entregou nenhuma. E não entregou porque não quis. Não entregou pela circunstância que nós temos hoje em nosso país, que é de uma queda de arrecadação, uma circunstância que nós temos em nível internacional de crises que afetam também o Brasil. Não dá para chegar em época de eleição e sair prometendo tudo. E eu vou fazer sim, Ibis, investimentos. E a nossa administração fez investimentos em canalizações. A exemplo, por exemplo, do Córrego das Valquírias. 45 segundos para a sua réplica, candidato. Eleitor jundiaiense, eu fiz 22 quilômetros de avenida em 4 anos. Eles ficaram reformando a 9 de julho, pondo florzinha, enfeitando. Demoraram 8 anos. É preciso avaliar. Eu não prometo, não. Eu fiz. O que eu fiz está lá. Essa história de geração nova, não tem geração nova, não. Tratamento de uma cidade é saneamento, é sistema viário. Isso eu fiz e vou fazer muito mais com orçamento 2.000 vezes mais. 30 segundos para a sua tréplica, candidato. Veja você, morador do Anhangabaú, morador de toda aquela região da Avenida Jundiaí. As obras que foram feitas na 9 de julho, Ibis, são obras de infraestrutura. São obras que nós tivemos a oportunidade de fazer exatamente porque as galerias de águas pluviais que estavam no Anhangabaú, as galerias de águas pluviais que nós construímos na Avenida Jundiaí, precisavam encontrar um ponto para o escoamento da água. Nós vamos fazer isso, nós vamos fazer trabalho e serviços que surtam efeito na sua vida, porque o nosso interesse não é discussão, é ação. Candidato, para quem o senhor faz a sua pergunta agora? Quero fazer a pergunta ao Pedro Bigardi. O senhor tem 30 segundos, o tema é livre. Pedro, quero falar com você de educação. Nós fizemos e somos reconhecidos hoje no Brasil, inclusive pelo governo federal, como uma das melhores escolas que nós temos no país. A nossa média IDEB é uma média de 6,3. Nós atingimos a meta que foi estabelecida pelo governo federal com 5 anos de antecedência. O que você vai fazer para poder promover uma melhoria na educação de Jundiaí, que é muito bem reconhecida por todos os pais e alunos? Candidato, o senhor tem 2 minutos para a resposta. Bom, primeiro resolvendo o problema da creche em Jundiaí, que nós temos 1.500 crianças fora das creches, uma fila de espera enorme. As pessoas têm que ir na justiça buscar essa vaga. E o programa do governo federal, que você se referiu, já foram construídas creches no Brasil todo, inclusive em Várzea Paulista. Tem uma creche que foi construída com o programa do governo federal. Portanto, é só ir buscar esse recurso, fazer projeto e buscar o recurso. E Jundiaí não foi buscar o recurso do programa Brasil Carinhoso da Dilma para a construção de creche. Então, zerar o déficit de creche é a primeira iniciativa do nosso governo. Segundo, valorizar os profissionais da educação, que não têm hoje salários adequados, condições de trabalho adequadas e, pior, não tem nenhuma condição de participação hoje no método pedagógico, na discussão sobre o plano de educação na cidade. Jundiaí hoje, na questão da educação, vive calada. É realmente uma ditadura promovida pela Secretaria de Educação na cidade de Jundiaí. Os professores não participam da questão da educação. Terceiro, vamos implantar em Jundiaí o uniforme escolar para todas as crianças da rede pública. Custa R$ 70 por criança. Se você pegar mais de 30 mil crianças na rede pública, é plenamente possível fazer esse investimento dentro do orçamento municipal. Então, é outro investimento que nós vamos fazer. Quarto, a questão da escola de período integral. Nós vamos ampliar as escolas, temos 9 escolas na cidade hoje, temos que ampliar. Agora, a escola tem que ser atrativa, tem que ter atividades de lazer, atividades culturais, esportivas. Daí a necessidade de ter mais estrutura nas escolas.
Também no governo federal tem um programa de construção de quadras poliesportivas e nós vamos implantar esse programa na cidade de Jundiaí, cobrindo quadras, estruturando as escolas para que a escola de período integral seja mais atrativa para a criança. Isso também é outra iniciativa do nosso governo. Por último, vamos implantar de fato a nossa universidade pública em Jundiaí. Jundiaí precisa de uma universidade para poder avançar na pesquisa, na ciência, na tecnologia. Candidato, você tem 45 segundos. Bom, eu só quero aqui reiterar que a Universidade de São Paulo, a USP, será instalada em Jundiaí. Nós instalamos as ETECs, instalamos a FATEC e nós vamos instalar a USP. E nós temos compromisso com as pessoas. Com relação às creches, nós vamos fazer mais 1.000 convênios para a inserção das nossas crianças em vagas de creche. As duas creches, Pedro, que nós pedimos, uma para a região do Guanabara e outra também para o Pacaembu, o Jardim Pacaembu, essas autorizações, elas estão vindo de maneira recente. É o que eu digo, você não deve só aparecer para ver quais são os problemas da cidade em época de eleição. A cidade, durante os 4 anos, tem o seu desenvolvimento de trabalho. E nós fazemos isso com parcerias. Você precisa nos ajudar a construir uma cidade melhor. 30 segundos para a tréplica. Talvez você esteja longe da cidade, dos problemas da cidade, não tenha andado muito para conhecer de fato os problemas da cidade. Eu tenho muito trabalho como deputado, muito trabalho ajudando entidades assistenciais, trazendo recursos para Jundiaí, dialogando com a população. Eu fiz muito trabalho nesse período e quero fazer muito mais por Jundiaí sendo o prefeito da cidade. Agora, também é preciso dizer que esses convênios que vocês estão fazendo é mais caro do que construir a creche pelo programa do governo federal. Portanto, é um erro estratégico. Candidato, o seu tempo acabou. O senhor agora escolhe qual candidato para fazer a sua pergunta? Candidato Cláudio Miranda. O senhor tem 30 segundos. Cláudio, em 2011, o governo do estado investiu em Jundiaí apenas R$ 2.312.938,14, enquanto que em Sorocaba foram mais de 5 milhões, Bauru 7 milhões, Ribeirão Preto 13 milhões e São José do Rio Preto 27 milhões. Falta projeto ou falta força política para Jundiaí? O senhor tem 2 minutos, candidato. Bom, o governo do estado está devendo para Jundiaí, isso é fato. E basta olhar a saúde, ver o quanto que o governo do estado investe, praticamente nada em Jundiaí e na região. Hoje, por exemplo, o Hospital São Vicente de Paulo, de Jundiaí, ele é um hospital que funciona como se fosse um hospital regional, atende toda a região, bancado, na grande maioria do seu orçamento, pela Prefeitura de Jundiaí, o que é uma injustiça. O governo do estado deveria já ter investido no hospital regional, que, aliás, é uma promessa do governo atual, governo municipal, que diz que tem parceria com o governo do estado, e já estamos aí há 6 anos esperando o início das obras. Estive lá essa semana e lá tem uma placa nova, quer dizer, a promessa é velha, a placa é nova, mas a promessa é velha e nada acontece. Também na questão dos medicamentos de alto custo. Então o que nós vemos é que falta por parte também da prefeitura, do governo municipal, uma interlocução, uma pressão maior sobre o estado, para que o estado faça os investimentos. Foi falado aqui a respeito da Avenida Jundiaí, do trevo de acesso, das alças de acesso da rodoviária Anhanguera, também obras que têm que ser feitas pelo governo do estado, através da Autoban, a concessionária. Então nós vemos que falta também, por parte do governo municipal, mais firmeza no trato com o governo estadual para que Jundiaí seja atendido. Jundiaí não é uma cidadezinha qualquer, Jundiaí é uma cidade pujante, uma cidade importante no contexto estadual e nacional. Precisa ser melhor atendida pelo governo do estado, sim, Pedro. Mas isso também depende de uma ação mais firme. O prefeito de Jundiaí tem que ter firmeza e chegar para conversar com o governador de cabeça erguida e não de forma subserviente, somente concordando e Jundiaí esperando na fila. O senhor tem 45 segundos para a réplica. Eu fiz essa pergunta porque me preocupa essa relação com o governo estadual em relação a trazer recursos para Jundiaí. Se Bauru tem 7 milhões de reais em 2011, Jundiaí 2,5 milhões somente, a gente fica preocupado se essas obras vão acontecer que estão sendo faladas aí ultimamente. Só para você ter uma ideia, a Casa de Saúde foi desapropriada pela Prefeitura e o governo do estado agora está fazendo a reforma. O AME foi reformado pela Prefeitura e agora está funcionando a meia boca no atendimento à cidade. Isso é muito pouca coisa. A cidade não tem investimentos do governo do estado. Falta projeto, sim, junto ao governo do estado e falta força política para cobrar os investimentos que Jundiaí precisa.
30 segundos para a tréplica. Jundiaí realmente precisa ter mais força junto ao governo estadual, embora o discurso do governo municipal é de que há uma boa relação, porque são do mesmo partido, são amigos do governador. Conversei com o governador, ele prometeu para daqui a 2 anos o hospital. E essa retórica vem se repetindo já há muitos anos e, na verdade, investimento mesmo não existe. A Casa de Saúde está lá parada e a placa está lá novinha. A promessa é velha e a placa é nova. Candidato, o senhor tem agora 30 segundos para fazer a sua pergunta ao candidato Vanderlei Vitorino. Bea, se você for eleito prefeito, você vai ter um problema sério com o IPREJUM, que aplicou 35 milhões num banco falido, com grande prejuízo para os funcionários públicos que dependem desse instituto para a sua aposentadoria. Como resolver essa questão? Pois é. Você tem 2 minutos, candidato. Pois é, Cláudio, é isso que você está falando. Assim. Que credibilidade que esse governo está passando para a população? Que credibilidade esse governo que está aí tem para lançar um candidato para fazer as mesmas promessas? São funcionário público de Jundiaí, presta bem atenção. Vocês correm o risco de ficar sem salário quando vocês se aposentarem. Porque são 108 milhões que está devendo a prefeitura para o IPREJUM. Ou seja, o Instituto de Previdência do funcionário público de Jundiaí. E aí investe num banco falido 35 milhões. Como é que a gente resolve esse problema, Cláudio? A gente resolve esse problema com coragem. Com coragem de fazer uma auditoria pública em Jundiaí. Fazer uma revisão de todos os contratos, todos, eu não estou dizendo um ou outro, todos os contratos, até aqueles que acabou de ser dito aqui, sobre propaganda, sobre, como é que se diz? Propaganda mesmo, ou seja, vamos divulgar a cidade para fora, mas eu fui para Rio Mais 20 e eu vi lá uma propaganda lá que o VLT já estava funcionando. Opa, alguma coisa está errada? Estava lá na Rio Mais 20 no stand de Jundiaí, isso daí. E aí os caras aplicam num banco falido 35 milhões. Não tem respeito com a coisa pública. Participei da conferência municipal, estadual e nacional de transparência e controle social justamente para isso, Cláudio. Para eu ter respeito e credibilidade e, tecnicamente falando, coragem para poder fazer o que precisa ser feito na cidade. Ou seja, fazer uma auditoria pública. A Jundiaí precisa de uma auditoria pública. São 26 anos, em 26 anos, Jundiaí fechou 5 hospitais que atendiam o SUS. Ou seja, não aplica no SUS, não aplica na educação. Ao invés, vocês acabaram de ouvir aqui, ao invés de fazer creche, vai fazer convênio com creche particular. Isso é privatização, falta de respeito com o dinheiro público. 45 segundos para a réplica. Bea, isso para mim é falta de compromisso. Quer dizer, o banco onde foi aplicado o dinheiro do IPREJUM é o Banco Cruzeiro do Sul, que foi agora liquidado. A família que controlava o banco é do deputado federal Índio da Costa, que foi vice do José Serra na eleição passada. Então parece que o compromisso do governo é com os amigos, compromisso com essa ação entre amigos, não com a população. Bom, hoje Jundiaí não tem prefeito, o prefeito pediu licença para ajudar a campanha do seu candidato. O candidato a prefeito é deputado federal e não tem compromisso com o seu mandato. Então não é novidade nenhuma essa falta de compromisso com a população e com a cidade. 30 segundos para a tréplica. É isso aí que vocês acabaram de ouvir. Assim. Um candidato que vai deixar novamente seu mandato para ser prefeito. Um prefeito que deixa seu mandato para poder apoiar e fazer campanha para o seu candidato. Então, que respeito que é esse com a população, gente. E aí aplica 35 milhões num banco falido. Nós vamos sim fazer auditoria porque esse é o compromisso do PSOL. Nós estamos assumindo esse compromisso com a população, de fazer uma auditoria e colocar as coisas com transparência na mesa. Candidato, agora o senhor tem 30 segundos para fazer a pergunta ao candidato Ibis Cruz, que abriu essa rodada. Ibis Cruz, vamos lá, deixa eu achar aqui. A gente falou de trânsito, transporte, mas eu quero me focar no transporte público. Nós sabemos que o transporte público na cidade não funciona, é de baixa qualidade. A quem interessa esse total desrespeito? 2 minutos para a sua resposta, candidato. Infelizmente, há um desrespeito
ao trabalhador, à população, de não oferecer um transporte de qualidade. Eu insisto, o Ives, mas fala em sistema viário, fala em sistema viário. Você sem sistema viário não vai dar transporte coletivo de boa qualidade para a população. Você sem sistema viário não vai ter um trânsito melhor na cidade. O transporte de Jundiaí é de péssima qualidade, a tarifa é cara e a prefeitura tem condições sim, e não vai promessa aqui não. O município transporta 3 milhões de passageiros mês, a R$3. São 9 milhões mês. Então é preciso pensar em subsidiar uma parte desse transporte coletivo em Jundiaí, melhorando já pelo menos o seu custo. Terminou? Muito bem. 45 segundos para a sua réplica. Então eu posso acreditar, Ibis, que você está falando que você vai reduzir a tarifa, né? É isso que deixou eu entender. Então eu estou te perguntando, você vai reduzir a tarifa? No meu governo, nós vamos reduzir. Hoje, você fica parado dentro do ônibus, você paga 70 centavos. E R$3 custa 70 centavos para você ficar dentro de um ônibus. O nosso compromisso, amanhã, assumindo o governo, já dá para abaixar para R$2,30. Esse é o nosso compromisso. Gradativamente, nós vamos abaixar a tarifa para tarifa zero. Não sou eu que estou dizendo, não. A Constituição permite isso. A Constituição diz que o cidadão tem direito de ir e vir. Esse é o nosso compromisso. E aí eu quero perguntar para você, você também vai reduzir a tarifa como nós vamos reduzir? 30 segundos para a sua réplica. O município tem condições sim, de reduzir chegando a zero dentro de algum tempo. Aqui não é promessa, não. Isso pode se fazer e há uma deficiência muito grande de transporte coletivo na nossa cidade. Volto a dizer, com uma área viária moderna, você tem um transporte coletivo melhor e tarifa menor, porque o serviço é de péssima qualidade. Muito bem, o candidato Cláudio Miranda pediu direito de resposta no início desse bloco, que foi concedido. Só que antes eu vou alertar o candidato para exercer esse direito de resposta, mas sem ataques pessoais aos demais candidatos. Isso vale não apenas para os direitos de resposta, mas também as perguntas e respostas, porque o eleitor e o telespectador querem ver propostas dos senhores. Então, por favor, o senhor tem 1 minuto, candidato. Eu agradeço e, na verdade, o candidato Luiz Fernando disse que eu falei uma inverdade. Ao dizer isso, falou que eu menti. Então, eu agradeço o direito de resposta. Dizer ao candidato que quando eu falo dos valores que são gastos pela prefeitura em publicidade, esses valores foram fornecidos pela própria prefeitura. Eu não posso aqui exibir documentos, as regras do debate não permitem que eu mostre documentos, mas eu tenho esses documentos e vou fazer questão de entregar em mãos para o candidato, para que ele possa estudar. Talvez ele não saiba bem o que está acontecendo na prefeitura, embora tenha sido eleito vice-prefeito e seja candidato do governo. Mas existe uma resposta da prefeitura a uma indagação que foi feita sobre esses gastos. E é aquilo que eu falei e realmente é a realidade dos fatos. Esse é o fim da segunda rodada de perguntas e respostas. Depois do intervalo, vamos sortear temas para os candidatos fazerem as perguntas. TVT em eleições 2012. Carro completo com preço básico é na Yang, sua concessionária Chery. Aproveite o IPI reduzido, bônus de R$1.000 e a pronta entrega. S18 Flex, 30.900. Chery QQ, 22.990. Yang, Jundiaí e dos Sorocaba. Eu trabalho aqui no parque desde 78. Então, tem 35 anos que eu estou por aqui. Desde 1991, o Parque Estadual Carlos Botelho é reconhecido pela Unesco como Sítio do Patrimônio Mundial Natural. Para mim, tudo é especial, que desde quando eu entrei. Localizado em São Miguel Arcanjo, é conhecido pela grande diversidade de fauna e flora. Olha, a maior riqueza aqui que eu acho é as águas e as palmeiras, Jussara. Mais de 10.000 pessoas visitam o parque todos os anos. O Parque Estadual Carlos Botelho é uma das nossas joias do interior. A Marinha do Brasil investe em tecnologia de ponta para o desenvolvimento de modernos projetos de defesa nacional. Se você possui o ensino técnico de nível médio, venha ser sargento do quadro técnico de Praças da Armada. Na Marinha você irá trabalhar com novas tecnologias, terá a oportunidade de se aperfeiçoar e de crescer profissionalmente.
E ainda poderá servir a bordo do primeiro submarino brasileiro com propulsão nuclear. Cheias de Charme, reapresentação do último capítulo, O Amor de Rosário e Inácio. Você é a coisa mais importante da minha vida. A felicidade de Cida e Elano. Com você eu enfrento qualquer coisa. E o sucesso da volta das empreguetes aos palcos. Que show foi esse? Que show histórico! Neste sábado, reapresentação do último capítulo de Cheias de Charme. E nesta segunda, estreia a nova novela das 7, Guerra dos Sexos. Voltamos com o debate dos candidatos à Prefeitura de Jundiaí. Neste bloco, os candidatos farão perguntas sobre temas determinados. Eu vou sortear o primeiro tema agora. O primeiro tema será saúde. Agora eu vou fazer o sorteio do candidato que vai abrir essa rodada. O candidato é Vanderlei Vitorino. Candidato, para quem o senhor vai fazer a sua pergunta sobre saúde? Luiz Fernando. O senhor tem 30 segundos. Luiz Fernando, a gente sabe o caos que está a saúde na cidade, superlotação, hospital regional que não funciona, a unidade básica de saúde também que tem diversos problemas, esses pronto atendimentos que também tem diversos problemas. E aí, como que a gente resolve esse problema? O senhor tem 2 minutos, candidato, para a resposta. Vanderlei, nós resolvemos esse problema fazendo investimentos que sejam sérios, investimentos que surtam efeito na vida das pessoas. É muito interessante, porque o governo federal não corrige a tabela SUS há 17 anos. O governo federal financia exclusivamente 25% de todo o custeio da saúde lá no nosso município. O governo federal é ausente na implementação de políticas que surtam efeito na saúde das pessoas. Recai sobre nós. E nós temos, Bea, quero fazer aqui uma afirmação. Nós temos um bom hospital, que é o Hospital São Vicente. O problema dele é que ele está superlotado. Qual é a minha proposta? Você que está na região do Santa Gertrudes, eu vou construir um pronto atendimento 24 horas na região do Santa Gertrudes. Os moradores da Vila Progresso receberão um pronto atendimento 24 horas na região da Vila Progresso. Aqueles moradores que estão no Vetor Oeste, lá especificamente no Residencial Jundiaí, no Almerinda Chaves, no Novo Horizonte. Nesta região, eu também vou implementar um PA 24 horas. Por quê, Bea? Qual é o conceito dele? Ele ser um intermediário entre a unidade básica de saúde e o hospital. Aquela demanda que for de baixa e média complexidade, ela não deverá ir ao Hospital São Vicente. Ela poderá ser atendida exatamente nesses PAs que citei. Vou pegar os 3 PAs existentes, Retiro, Hortolândia e Ponte São João. Esses 3 PAs eu vou estender o horário de funcionamento, fazendo com que as pessoas que moram nessas 3 regiões, Retiro, Hortolândia e também na Ponte São João, possam ter a oportunidade de um atendimento 24 horas. Vou ampliar a internação domiciliar. Vou fazer investimentos maciços para que nós tenhamos cada vez mais uma redução de filas de médicos especialistas. Isso é responsabilidade. O prefeito Miguel Haddad, quero dizer aqui, está sim muito envolvido na administração da cidade e tem tratado com muita responsabilidade os investimentos de saúde. 24,7% do nosso orçamento é para a saúde. 45 segundos para a sua réplica. Não é nada disso, Luiz Fernando. 311 milhões não dá para resolver o problema? Alguma coisa está errada aí, gente. Vamos fazer as contas. 311 milhões. Eu fiz uma opção na minha vida, com 19 anos, tenho 40 anos hoje. Não tenho um convênio médico. Eu não acho que o São Vicente é bom. Eu acho que ele é muito bom. E é isso que eu quero para a cidade. Se eu for prefeito amanhã, depois de amanhã, a Casa de Saúde vai estar funcionando como hospital público municipal que já é, sem atrapalhar as obras que estão acontecendo ali, para atendimento da mulher, da criança, da juventude, do idoso, pequenas cirurgias, internações, é isso que nós queremos. Aí eu pergunto para o senhor rompe, cancela o seu convênio para ser atendido no São Vicente? Candidato, o senhor tem 30 segundos. Vanderlei, é sempre muito importante que você saiba
que o atendimento do Sistema Único de Saúde em Jundiaí é um bom atendimento. Você se referiu ao Hospital São Vicente como um ótimo hospital. Eu fui mais moderado, porque eu acredito que as filas hoje existentes no Hospital São Vicente, nós precisamos reduzi-las. Eu faço essa ponderação porque tenho experiência na administração pública. Fui vice-prefeito, sou deputado federal, fui vereador, presidente da Câmara, então eu tenho responsabilidade com aquilo que falo. Vou tratar a saúde com a máxima prioridade. Vou agora fazer o sorteio do próximo tema. O tema é Plano Diretor. Candidato Luiz Fernando Machado, para quem o senhor faz a sua pergunta? Eu farei essa pergunta ao Pedro Bigardi. O senhor tem 30 segundos. Pedro, você foi secretário de obras do município de Campinas. Você teve a oportunidade de, em Campinas, estabelecer todo um planejamento de uma cidade que eu não preciso aqui explicar quais foram os resultados no planejamento. Quando você cita o plano diretor da cidade de Jundiaí, você faz as avaliações com relação ao planejamento da cidade de Jundiaí, você leva em consideração a política industrial que nós temos de empregar mais pessoas oferecendo crédito e carros à sociedade? Você faz essa avaliação? Candidato, o senhor tem 2 minutos para a resposta. Bom, eu fui secretário de obras em Campinas e a Secretaria de Obras não fazia planejamento da cidade, era outra secretaria. Ela executava obras e serviços na cidade. Com relação a Jundiaí, eu trabalhei 22 anos na Secretaria de Planejamento, participei da revisão do Plano Diretor em 81, em 92. E, infelizmente, nos últimos anos, o que era o planejamento da cidade histórico, feito por especialistas, ele se perdeu. A cidade hoje cresce de forma desordenada, não há um planejamento na cidade hoje, o plano diretor precisa ser revisto urgentemente. A gente tem construção, verticalização em regiões que não suportam a sua capacidade, é só ver a questão do Retiro, a questão da Vila Arens, da Ponte São João, a própria região do Eloy Chaves, há um processo de verticalização muito forte e a prefeitura não faz o seu planejamento, não pensa a cidade bairro a bairro. Nós chamamos isso de plano setorial. Tem que fazer o plano setorial, fazer uns investimentos em cada bairro da cidade, fazer uma legislação nova, inclusive em relação à Serra do Japi. A Lei 417 da Serra do Japi precisa ser revista e o governo empurrou com a barriga a revisão da Lei 417, que sofre uma forte pressão imobiliária, uma especulação muito forte no entorno da Serra do Japi. Então, a legislação de uso e ocupação do solo, o plano diretor, a legislação da Serra do Japi precisam ser revistas. Agora, de uma forma ampla, com a participação ampla da sociedade, com debates, com audiências públicas, ouvindo os conselhos que foram colocados de lado nos últimos anos na cidade de Jundiaí, a própria comissão do plano diretor, o Conselho do Meio Ambiente. Então, esse processo de reconstrução da cidade nós temos que fazer. Nós temos que desenvolver a cidade na indústria, no comércio, no serviço, preservar a nossa agricultura, preservar a nossa Serra do Japi, e esse trabalho precisa ser feito urgentemente. Candidato, o senhor tem 45 segundos para a réplica. O Pedro Bigardi foi, sim, diretor de planejamento. Mas só que fica muito difícil explicar como ser diretor de planejamento de uma prefeitura à época e também secretário de obras tão mal avaliada. Eu represento um governo que tem 70% de aprovação. Eu represento um governo que, além de ficar falando de promessinha em época de eleição, é um governo que age. Nós fizemos a Lei 417 de 2004, que é a lei muito mais restritiva no que diz respeito à ocupação nas áreas da Serra do Japi, no entorno da Serra do Japi, do que a lei de tombamento da serra. Ou seja, quem faz proteção à Serra do Japi é quem trabalha com responsabilidade, não é quem usa a Serra do Japi em época de eleições para promoção pessoal. O senhor tem 30 segundos para a tréplica, candidato. Luiz, deixa eu te falar uma coisa. Eu tenho 33 anos de serviço público, de trabalho, independente da política. Eu trabalhei ao longo de toda a minha vida. Em 2002, era secretário de obras em Campinas e eu não sei aonde você estava em 2002. Eu trabalhei 22 anos na Prefeitura de Jundiaí. Eu iniciei o processo de reurbanização de favelas da cidade. Eu criei a reserva biológica do município. Eu tenho trabalho, eu tenho experiência, eu tenho capacidade, eu tenho o que dizer para a população de Jundiaí. Candidato, seu tempo acabou, agora eu vou sortear o próximo tema. O tema agora é lazer. Candidato, para quem o senhor faz a sua pergunta? Minha pergunta é para o Cláudio Miranda. O senhor tem 30 segundos.
Cláudio, uma das maiores reivindicações da cidade, especialmente nos bairros, Almerinda Chaves, a região da Vila Aparecida, em todas as regiões da cidade, a gente percebe a falta de espaços de lazer. Lazer, esportes, cultura. Falta investimentos do município nessas regiões e em outras regiões da cidade. Como resolver essa questão? Candidato, o senhor tem 2 minutos para a sua resposta. Com comprometimento e com investimento. Nós vemos que a cidade investe muito pouco, por exemplo, em cultura, como você citou, a questão da cultura. Jundiaí é uma cidade muito rica de manifestações culturais, de pessoas que têm muito envolvimento com vários matizes de movimentos culturais e que não tem apoio do poder público como deveria ter para poder desenvolver as suas atividades. Nos bairros, a gente anda pelos bairros e percebe a falta de opções de lazer. As pessoas reclamam muito, porque em algumas regiões da cidade foram feitos alguns parques, alguns equipamentos para o lazer. Mas a cidade cresceu muito, a cidade precisa de mais investimento nessa área. Nada se faz sem investimento, nada se faz sem colocar o recurso, e o recurso tem que ser alocado de acordo com as necessidades de cada bairro. O lazer é importantíssimo. Nós temos no nosso projeto de governo ações, inclusive com idosos, com portadores de Alzheimer, de doenças crônicas, com amputados, pessoas que, na verdade, hoje não têm tido uma atenção mais generosa por parte do poder público. Nós temos alguns centros esportivos que são subutilizados, que muitos deles ficam abandonados durante toda a semana, alguns até são invadidos por usuários de drogas, estão sem manutenção. Então, precisa haver um compromisso do governo em colocar dinheiro, colocar recursos e estabelecer como prioridade o bem-estar, de um modo geral, das pessoas. O lazer, a cultura, né, as atividades lúdicas colaboram muito, inclusive, para a saúde e para o bem-estar e para a qualidade de vida. 45 segundos para a réplica, candidato. Eu fiz essa pergunta porque é uma preocupação grande em relação ao jovem, especialmente o jovem que está na rua, muitas vezes submetido à criminalidade. E a questão do lazer, do esporte, da cultura, são instrumentos importantes da gente trazer esse jovem para uma atividade. Então, é uma preocupação que nós temos. E tem bairros, se você tem razão, centros esportivos desestruturados. Nós temos o Romano de Souza, que tem uma piscina que não funciona. O Dal Santo, que poderia ter uma estrutura muito maior, uma piscina olímpica. A região do Almerinda Chaves, com uma estrutura, um grande centro de lazer. Trazer para Jundiaí as praças da juventude do governo federal. Nós temos essa possibilidade. Eu mesmo, como deputado estadual, mandei 13 academias ao ar livre para Jundiaí, ainda falta a Prefeitura mandar documentação para o Estado, portanto, são investimentos necessários. 30 segundos para a tréplica. Sem dúvida, são investimentos e eu reforço, nada se faz sem investimento, sem recursos. No nosso plano de governo, a nossa proposta é de triplicar o investimento em cultura. Nós temos, como eu disse, a possibilidade de criar uma vida cultural muito mais rica em Jundiaí e também uma vida esportiva, de lazer, muito mais rica e com mais oportunidades, especialmente para os jovens e para os idosos. Temos que pensar muito nos idosos, nessas atividades lúdicas. Vou sortear agora um novo tema para mais uma rodada de perguntas e respostas. O tema agora é pavimentação. Candidato Cláudio Miranda, o senhor tem 30 segundos para fazer a sua pergunta ao candidato Ibis Cruz. Ibis, Jundiaí, nós andamos aí pelas ruas de bairros mais distantes e percebemos, inclusive, locais que não tem esgoto, rede de esgoto, não tem pavimentação. Eu queria saber de você, dá para fazer com o orçamento de Jundiaí, dá para fazer mais do que tem sido feito? Muito mais. 2 minutos, candidato. Muito mais. Para a pavimentação, o Vanderlei disse que eu fiz no passado, mas o meu passado me credencia. Jundiaí não tinha asfalto, as ruas eram paralelepípedos, os bairros não tinham nem água nem asfalto. Levei asfalto a vários bairros, asfaltei toda a cidade e hoje você tem condições, sim, de fazer muito mais asfalto em nossa cidade, mas insisto, é preciso preparar a cidade com plano viário. Não adianta você estar asfaltando viela, é preciso fazer. Diz o nosso Pedro Bigardi que a cidade modernizou. Prestes Maia fez as marginais do Rio Pinheiros e Rio
e Rio Tietê, na década de 50, Faria Lima fez 67 a 23 de maio. Obra bem feita, obra importante. Vasco Venchiaruti fez a Avenida Jundiaí em 50. Obra bem feita, obra feita com inteligência, ela é sempre atual. Não aceito essa colocação de o passado está passado. Nada disso. O passado nos credencia para o futuro. Obra feita é obra para sempre. Tá o Hospital das Clínicas, que o Ademar fez e até hoje é uma referência em saúde no país. 45 segundos para a sua réplica. Ibis, eu vejo o seu entusiasmo, vejo quando você fala sobre a cidade, das obras que você fez, daquilo que pode ser feito, e eu me lembro da palavra compromisso. Quer dizer, isso é compromisso. No seu governo você teve compromisso com a cidade, você fez aquilo que você podia fazer com poucos recursos. Eu vejo hoje um governo com muito mais recursos que não tem compromisso com a população e que não faz aquilo que tem que ser feito e que gasta mal. Gasta muito em publicidade, gasta muito em propaganda e não faz as obras que a cidade precisa, que os bairros precisam. Você que mora num bairro mais distante sabe do que eu estou falando. Os bairros ficaram abandonados, esquecidos e o governo não tem compromisso com vocês. 30 segundos para a tréplica, candidato. Cláudio, realmente nós temos condições de fazer muito pela cidade. Repito, fiz 22 quilômetros de avenida em 4 anos. Fazem 35 que eu saí. Fizeram a ferroviária, é a Luiz Latorre, que está um lixo, suja, mato que cobre a gente em altura. Então, eu faço questão que o povo de Jundiaí veja, observe, analise e vote. Vou sortear agora, então, mais um tema. O tema é orçamento municipal. Candidato Ibis Cruz, o senhor tem 30 segundos para fazer a sua pergunta ao candidato Vanderlei Vitorino. Vanderlei, o orçamento é uma peça importante na administração. É preciso que você enxugue esse orçamento, que esse orçamento tenha um custeio que nós possamos cuidar. Como é que você encara, como é que você vê isso, essa projeção orçamentária para Jundiaí? 2 minutos para a resposta. Ibis, vou ser muito carinhoso com você. Quando eu falo que já foi, é porque já foi, né? Sim, tudo isso que você está falando que precisa ser feito, tem que ser feito. Não adianta ficar discutindo se eu vou fazer 10, ou vou fazer 11, ou vou fazer 12. Tem que fazer. Então, essa questão da malha viária, nós vamos resolver. Tem que ser resolvido, nós vamos resolver. Aonde que tem dinheiro, nós vamos buscar. E a questão do nosso orçamento, Ibis, nós vamos ter um orçamento de 1,5 bilhão. Dá para fazer muita coisa, né? Dá para a gente construir escola, dá para a gente construir creche, dá para a gente melhorar a saúde, dá para a gente ampliar as unidades básicas de saúde, dá para a gente ampliar o atendimento, ou seja, a policlínica, a UPA, pronto atendimento, tanto faz o nome. O fato é que a unidade básica de saúde tem que atender durante 24 horas em algumas regiões que nós vamos fazer os estudos. E tem dinheiro para isso. Jundiaí não tem problema de dinheiro, Ibis. Jundiaí tem problema de gestão. Falta um prefeito com coragem de fazer. E o pessoal está se propondo a fazer. Eu, sem ser prefeito, eu consegui dinheiro para construir uma unidade básica de saúde ali no Jardim São Camilo. Está sendo construído depois de muita briga que eu tive com o governo municipal, com o prefeito municipal, inclusive, para que a gente pudesse construir a unidade básica de saúde que está sendo construída ali no Jardim São Camilo. Fora o dinheiro que eu também consegui para construir a creche que o governo municipal perdeu. Então, dinheiro tem. Jundiaí tem dinheiro para fazer. É aquilo que eu falei. Nós vamos fazer, não adianta ficar discutindo se a gente vai fazer uma, se a gente vai fazer 2. Tem que fazer, tem que acabar com a demanda. A gente não pode privatizar as creches, a educação. Nós temos que construir creche. R$750 mil é muito dinheiro. Dá pra gente construir uma creche por mês nessa cidade. É isso que eu tô falando pra você. Fora essa questão, Ibis, são quase 600 cargos comissionados, oficialmente falando. 600 cargos comissionados, nós vamos enxugar isso. Cargo comissionado tem que ser, cargo comissionado é político, tem que ser secretário, diretores, não tem que ser o escriturário, por exemplo. O tempo acabou, candidato. O senhor tem 45 segundos para a sua réplica. Eu participei do governo Castelo Branco com orgulho. Chefiei 51% do orçamento desse país. Trabalhei direto com o ministro Bulhões, sei da importância, sei do que é importantíssimo um orçamento bem feito e enxuto, não para apadrinhar políticos. Candidato Vanderlei Vitorino, o senhor tem 30 segundos para a tréplica.
Justamente isso que você está dizendo. Não é para ficar apadrinhando aquele que votou em mim, aquele que fez campanha para mim. É para fazer trabalho político sério na cidade, pensar propostas, pensar políticas públicas. E para isso nós temos uma proposta concreta. É a transparência. O Conselho de Transparência e Controle Social vai funcionar na cidade. E não vai ser eleito por mim, não. Vai ser eleito pela sociedade, pelos movimentos sociais. É isso que nós estamos propondo. Fora essa questão, tem o Congresso da Cidade, que eu vou disponibilizar todo o orçamento da cidade para discussão com a sociedade. Chegamos ao fim do terceiro bloco do debate. Daqui a pouco a gente volta. Os candidatos vão fazer perguntas entre si com tema livre. TVT em eleições 2012. Nós somos a maior rede de dentistas do Brasil. Somos especialistas sem sorrisos. Na nossa região, você pode escolher. Somos 130 dentistas cooperados. Queremos ser o seu dentista. Agora você vai descobrir um novo mundo. É só entrar em mundodosítio.com.br. Você pode criar seu avatar do jeito que quiser. Tem jogos super divertidos. Sem falar da biblioteca do Visconde. Mundo do Sítio era o que faltava neste mundo. Participe do projeto Rondon, uma iniciativa onde universitários e professores se unem às prefeituras e lideranças comunitárias para levar cultura, direitos humanos, educação, meio ambiente, saúde e trabalho aos brasileiros que mais precisam. Eu tenho certeza que o projeto Rondon vai ficar comigo pelo resto da minha vida. Outra palavra que define o Rondon é Brasil. Projeto Rondon, lição de vida e de cidadania. Aê! Tá vendo, gente? O lance é ser gentil. Parabéns, viu? Legal. Ai, que coisa mais fofa! Como eu gosto de você! Dá vontade de apertar! Promoção Ame o Seu Pet. Incríveis miniaturas de cachorro para você colecionar. É só juntar 7 selos mais R$ 9,90 e levar esses 2 cachorrinhos para casa. Você também ganha um presente especial para o seu pet. E ainda ajuda o Clube dos Vira-Latas. Domingo, 30 de setembro. Cartela e primeiro selo nas bancas. Jornal tem que ser diário. Neste sábado, o Caldeirão faz a festa. Eu tenho certeza que você vai curtir. Fique ligado nas surpresas do Lata Velha. E essa história ficou muito engraçada. E a vida desse cara é muito louca. Dá pra você tirar sua roupa? Eu. E Luciano Huck vai encarar um incrível desafio nas águas do Havaí. E a aventura ficou show, hein? Neste sábado, 15 para as 4 da tarde, Caldeirão do Huck. Estamos de volta com o debate entre os candidatos à Prefeitura de Jundiaí. Neste bloco, os temas são livres. Os candidatos fazem perguntas sobre os temas que quiserem. Eu vou sortear agora o candidato que vai abrir esta rodada. O candidato é Cláudio Miranda. Candidato, para quem o senhor vai fazer a sua pergunta? Para o deputado Luiz Fernando. O senhor tem 30 segundos. Deputado Luiz Fernando, o senhor foi flagrado por um programa de projeção nacional fazendo campanha à Prefeitura de Jundiaí sem comparecer à Câmara Federal. E acusado de, inclusive, estar recebendo o seu salário. O que o senhor tem a dizer a respeito disso? O senhor tem 2 minutos, candidato. Bom, Cláudio, essa é uma excelente oportunidade para dizer a você que eu me licenciei da Câmara Federal para fazer campanha. Todas as vezes em que tem uma ausência na Câmara Federal ou na Assembleia Legislativa, a pessoa não é remunerada por aquele dia. Se você tem, Cláudio, por exemplo, uma falta em uma sessão ordinária ou extraordinária do Congresso Nacional, você necessariamente terá a oportunidade de não receber por não ter trabalhado. Isso é uma prática. Eu me licenciei, me afastei e estou fazendo campanha. E, aliás, eu fico triste,
porque ao invés de nós discutirmos temas como segurança, como saúde, como a implementação de obras viárias que minimizem os efeitos do trânsito, você vem com uma consideração que você mesmo sabe responder. Quem não vai trabalhar no Congresso Nacional, na Assembleia Legislativa, na Câmara Municipal, quando o senhor foi candidato e também era vereador, a pessoa não recebe, o parlamentar não recebe. Essa é uma ótima oportunidade para explicar para você. Porque quando tem programas eleitorais, programas de rádio, o que acontece? Os candidatos fazem isso. Eles ficam de ataques, todos eles criticam a administração pública, todos eles falam mal aqui de Jundiaí e na hora de perguntar aquilo que de fato deve ser questionado, que é o que diz respeito ao interesse da mãe que precisa da vaga na creche, é o interesse do investimento que nós precisamos fazer em asfaltamento em grande parte da zona rural, saneamento básico na zona rural, proporcionar saúde para as pessoas que demandam e têm a necessidade do atendimento de saúde. As perguntas são essas, perguntas de caráter pessoal de um programa humorístico que foi colocado. Eu não tenho, Cláudio, nenhum problema em dizer ao meu eleitor que estou muito feliz nessa oportunidade de fazer campanha. Estou muito feliz porque adquiri conhecimento, preparo para poder ser prefeito da cidade de Jundiaí. Fui vereador, presidente da Câmara, fui vice-prefeito, deputado federal. Esse é o meu compromisso. Candidato, o senhor tem 45 segundos para a réplica. Eu discordo do deputado, eu acho que é importante a pergunta por causa da questão ética. Então, se eu entendi bem, deputado, o senhor não recebeu nada, nenhum real, nenhum tipo de remuneração durante o tempo que o senhor estava fazendo campanha antes de pedir a licença, porque o senhor fez campanha durante 2 meses sem pedir licença. Então, eu posso entender que o senhor não recebeu nada. E se houver algum documento que mostre que o senhor recebeu alguma coisa, então seria uma falta com a verdade da parte do deputado. Quer dizer que o senhor não recebeu nada enquanto estava fazendo campanha nos meses de julho e agosto antes da licença. 30 segundos para a sua tréplica, candidato. Cláudio, você definitivamente não é bom de entregar documentos. No bloco passado, o Cláudio fez aqui uma consideração de que nós gastamos 50 milhões de reais por ano em publicidade. Terminado o bloco, eu disse a ele, me entregue o documento. Ele não entregou. Quero reiterar a você. Eu fiz campanha política e faço campanha política dentro da legalidade. Nas ausências que tive no Congresso Nacional, nunca recebi por estar ausente do Congresso Nacional. Nunca recebi. Candidato, para quem o senhor faz a sua pergunta? Eu faço a minha pergunta ao candidato Pedro Bigardi. O senhor tem 30 segundos. Pedro, nós estamos caminhando na cidade de Jundiaí muito bem no que diz respeito aos empregos. Hoje nós temos mais de 180 mil pessoas com carteiras assinadas no município de Jundiaí. A nossa política e o nosso trabalho é fomentar a vinda de indústrias, qualificar a mão de obra, capacitar as pessoas para que elas possam estar inseridas no mercado de trabalho. O que você vai fazer para melhorar esta circunstância? O senhor tem 2 minutos para a resposta agora, candidato. Bom, primeiro, Jundiaí é uma cidade muito privilegiada do ponto de vista da sua localização, da logística, da circulação de mercadorias e pessoas. Nós estamos aí na região da macrometrópole de São Paulo e a nossa localização nos dá uma condição de desenvolvimento muito favorável. E mais do que isso, Jundiaí tem uma amplitude na questão do desenvolvimento, tendo uma indústria muito diversificada, né? Um comércio, um serviço em franco crescimento, tudo isso faz parte do nosso processo de crescimento e desenvolvimento da cidade. A agricultura tradicional também. Agora, nós precisamos fomentar esse desenvolvimento com um planejamento na cidade. Precisamos reestruturar, e nós vamos fazer isso no nosso governo, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico. Ela precisa ser uma secretaria muito estruturada para responder às demandas do nosso crescimento econômico, fomentar, trazer recursos para Jundiaí. E uma questão importantíssima, que a gente tem conversado muito com o empresariado da cidade, é a questão da qualificação da mão de obra. Os cursos existentes da FATEC em Jundiaí são insuficientes ainda. Nós precisamos ampliar esses cursos na cidade, garantir maior qualificação profissional, fazer parcerias, uma coisa importante, fazer parcerias entre a iniciativa privada, a Fiesp, a Ciesp de Jundiaí, a Prefeitura e as empresas, no sentido de qualificar a mão de obra nas áreas específicas que o nosso desenvolvimento exige. Logística, a questão da produção industrial, a questão do eletroeletrônicos. Então, nós temos uma série de setores na cidade que precisam de mais qualificação. E nós vamos fazer isso. Precisamos estruturar a Prefeitura para responder essa demanda. E também
Eu falo da universidade pública para a cidade de Jundiaí, que é importantíssimo nós trazermos, porque ela significa maior condição de fazer ciência, de evoluir na pesquisa, né, na tecnologia. Precisamos criar o centro de tecnologia na cidade, mais do que passou da hora em relação a esse centro de tecnologia também. 45 segundos para a réplica. Pedro, no meu plano de governo, na minha proposta de trabalho, eu vou exatamente fomentar a capacitação e a qualificação da mão de obra para jovens e adultos. Aliás, eu quero dizer que há 2 anos eu tive a oportunidade de vencer um concurso na cidade exatamente com um projeto chamado Qualifica Jundiaí. É a oportunidade que nós temos de levar para os bairros da cidade, utilizando as classes ociosas das escolas estaduais e quem sabe até também das escolas municipais para promover qualificação e capacitação. Uma cidade se desenvolve quando ela é rica, quando ela tem a oportunidade de um polo diversificado de empresas, de prestadores de serviço, mas quando ela investe nas pessoas. Investir nas pessoas é investir na qualificação, capacitação profissional e inserção no mercado de trabalho. 30 segundos para a tréplica. Eu só queria acrescentar também a questão de modernizar o nosso distrito industrial, trazer uma mais infraestrutura para aquele distrito, criar a rota do vinho artesanal, é uma questão histórica em Jundiaí também importante, criar o circuito gastronômico na região do Caxambu, uma região importante para o turismo, fomentar o turismo na cidade também é imprescindível. Agora, nós estamos um pouco atrasados em relação a essas ações na cidade. Candidato, o senhor faz pergunta para qual candidato agora? Para o prefeito Ibis Cruz. O senhor tem 30 segundos. Em relação à eficácia do governo, uma coisa que me preocupa demais, Ibis, o funcionamento do governo, da máquina. O Tribunal de Contas disse que em 2010, Jundiaí teve 48% das ações só priorizadas no orçamento que foram realizadas, o restante não. Inclusive, ele fala muito da questão da eficácia, da pouca eficácia da prefeitura. Como resolver essa questão? 2 minutos, candidato. Carlos Bigali, se eu entendo, nós estamos falando em orçamento. E você cuidar melhor do dinheiro público. E realmente isso é importante. Eu disse há poucos minutos que eu participei e tenho conhecimento desta área. O nosso orçamento ele deve ser bem enxuto, para dar possibilidade ao município não só de investir, como aí buscar financiamento. Você sendo uma projeção maravilhosa, você mostrando condições de pagamento, você pode buscar investimentos para Jundiaí, para darmos a Jundiaí cada vez mais qualidade de vida. Insisto, é saneamento e malha viária. Vão visitar o Guapeva da Rua Vigário ao Rio Jundiaí, vão visitar a Vila Lacerda, vão visitar o córrego da Valquíria aí na Rua do Retiro, vão visitar como estão os nossos córregos. Falta esta seriedade, este investimento nesta área. E o Tribunal de Contas faz isto com muita competência e a observação é verdadeira, concordo. O senhor encerrou, candidato? Sim. 45 segundos para a réplica. Realmente o Tribunal de Contas faz essa consideração, inclusive faz uma citação indicando baixa eficiência e eficácia das políticas públicas municipais em 2010, em 2011. Portanto, muito pouco do orçamento é realizado. Metade do orçamento só é realizado e isso mostra a ineficiência da máquina pública atualmente. Nós vamos fazer um governo transparente, um governo formado por técnicos da cidade, gente capacitada para ser um gestor público, um secretário, um diretor. Jundiaí tem muito valor que precisa estar no governo para poder fazer uma política pública melhor. E valorizar o servidor público de carreira. Isso é imprescindível também para que a máquina funcione melhor. 30 segundos para a tréplica, candidato. Claro, Pedro, você tem razão. Aproveitar sim a máquina, mas trazer o que tem de melhor no país. Eu trouxe em direito administrativo Elílios Meirelles. Em finanças, Fernando Ribeiro Duval, que era o homem forte quando Delfim Neto foi ministro da Fazenda. Por quê? É preciso que Jundiaí, com a pujança que tem, com a economia que tem, traga para cá os melhores profissionais de cada área, juntamente com os nossos técnicos, avançar a cidade. Candidato Ibis Cruz, agora o senhor tem 30 segundos para fazer uma pergunta ao candidato Vanderlei Vitorino. Vanderlei, o problema de Jundiaí, de saneamento, eu vejo dizer a todo instante que Jundiaí está bem classificado e tal. Como é que você vê saneamento de Jundiaí? Tem saneamento de Jundiaí? 2 minutos para a resposta, candidato. Ibis, fala sério, né? Brincadeira, né? Esses dias eu fui ali entre a Vila Aparecida
avenida principal, e o Jardim São Camilo, não Morro de São Camilo, pelo amor de Deus, repórter, isso não é morro. Lá tem gente trabalhadora, gente honesta, é Jardim São Camilo. Mas vamos lá. E aí tem um córrego a céu aberto ali, esgoto a céu aberto, e aí vem falar que tá tudo saneado na cidade. Meu Deus do céu, acho que esse povo de Jundiaí, né, do governo municipal de Jundiaí, não tá andando pela cidade. Não existe tratamento de esgoto 100%. Ah, mas tem 98%. Será que tem 98%? Vamos fazer as contas direito? Vamos andar pela cidade? Vamos ver o que existe de fato na cidade? Nós vamos fazer. Porque saúde, aliás, saneamento básico é uma questão de saúde pública. Se a gente resolve o problema de saneamento, a gente resolve o problema de saúde pública. A gente evita a superlotação no hospital, a superlotação nas unidades básicas de saúde. É isso que nós estamos falando. Aí um senhor me chamou, vem aqui na minha casa, lá na Vila Aparecida. Me chamou, vem aqui na minha casa. Eu fui até a casa dele, eu subi, assim, isso aqui, ó. E sabe há quanto tempo já está pronto aquilo lá? Porque está pronto no papel, Ibis. Está pronto no papel, ali já está prontinho, né? Tem mais de 10 anos que já está pronto. Cadê o dinheiro? Onde que foi aplicado esse dinheiro? Como tantas outras praças na cidade, que a praça está escrita lá no papel. Como tantas outras ruas e avenidas na cidade, que está lá no papel prontinho. Mas eu não vejo. Aí você vai procurar, no mapa não existe. Existe aonde? Oficialmente está lá no papel, mas cadê? Então, não existe saneamento na cidade, Ibis. Você fala muito disso e eu bato nessa tecla. Ou seja, este governo não tem credibilidade. Por isso que nós, o PSOL, somos os únicos candidatos que têm condições de verdadeiramente de ir para o segundo turno. 45 segundos para a réplica. Olha aí, se você for, hoje estão inaugurando o Parque do Guapeva. Desce Vigário, lado direito, Parque do Guapeva. Observe à esquerda como que está o Guapeva ali, da Rua Vigário até a Cavalcante, da Rua Vigário até a Marginal de Jundiaí. Vamos lá ver se isto é saneamento. Se for saneamento, votem no candidato que diz que Jundiaí tem saneamento. 30 segundos para a tréplica. Eu vou mais longe, Ibis. Saneamento significa lixo também, né? Jundiaí perde 35 milhões de reais porque não faz reciclagem do seu lixo. E aí esse lixo vai para onde? Eu pergunto para você, eleitor, vai para onde esse lixo? Pois é. E aí vem falar que tem saneamento? Faça-me o favor. BA, PSOL, 50, somos os únicos que têm verdadeiramente condições de ir para o segundo turno e administrar essa cidade. Candidato Vanderlei Vitorino, o senhor agora tem 30 segundos para fazer uma pergunta ao candidato Cláudio Miranda, que abriu este bloco do debate. Então vamos lá. Cláudio, a Serra do Japi é um grande patrimônio da cidade, da humanidade, na verdade, né? E aí, especulação imobiliária, aquela coisa toda. Quero saber qual que é o seu plano de governo para combater de frente a especulação imobiliária. O senhor tem 2 minutos, candidato. Bea, a questão da Serra do Japi faz parte, na verdade, de um contexto geral da nossa cidade. Nós vemos na nossa cidade uma grande ação entre amigos, privilégios, obras sendo feitas para atender interesses particulares, liberação de empreendimentos imobiliários sem a contrapartida necessária para a cidade, em termos de malha viária e outros equipamentos públicos. Então, o que nós vemos é que a pressão sobre a Serra do Japi é muito grande, muito forte, no sentido de especulação imobiliária. A nossa proposta é preservação da serra definitiva. Lógico que com visitação monitorada, com turismo ecológico, com algumas ações, inclusive para valorizar e para que as crianças, os jovens, as pessoas conheçam a serra e valorizem cada vez mais. Mas o que nós vemos, Bea, é essa falta de compromisso com a população, com os bairros, com as pessoas e o compromisso entre amigos que fazem obras para beneficiar o interesse de alguns amigos e daqueles que são aliados. Isso nós vemos que é uma prática do PSDB. Em São Paulo, o candidato Serra caindo nas pesquisas, por quê? Falta de compromisso. Se comprometeu de cumprir o mandato e não cumpre o mandato. Hoje, nós temos em Jundiaí, na verdade, não 2 deputados. Os 2 deputados querem deixar o seu mandato para assumir a prefeitura. Falta de compromisso. Precisamos de gente comprometida com a cidade, que cumpra o mandato e cumpra as responsabilidades para os quais a população os elegeu.
O senhor tem 45 segundos para a sua réplica. Cláudio, vamos fazer um diálogo aqui entre nós, Cláudio. Em Jundiaí a Serra do Japi tem 21 condomínios, 2 hotéis, 2 pedidos de loteamento e 7 sítios. Está no mesmo nome, de uma mesma pessoa que trabalha, que está no governo municipal de Jundiaí hoje. Então, assim, que compromisso que é esse? Aí faz uma lei que nós vamos preservar a serra. Sim, tinha que ter feito a revisão. Não fez a revisão da lei. Como é que vai fazer a preservação da serra? Gente, credibilidade, compromisso, é isso que nós do PSOL estamos assumindo. Assumi isso lá na Rio+20, assumi isso na Cúpula dos Povos, assumi isso recentemente lá na Serra do Japi e estou assumindo. O PSOL é o único partido que tem condições de ir para o segundo turno. É nisso que vocês têm que acreditar. Seu tempo acabou, candidato. 30 segundos para a tréplica. Bea, você tem razão quando fala na falta de compromisso. Eu já repeti aqui e até estou sendo repetitivo, mas é importante que o eleitor preste atenção. Jundiaí hoje, nós temos apenas 2 deputados. Tínhamos 3, Ari Fossa, inclusive injustiçado pelo PSDB durante a sua carreira política, faleceu infelizmente. Temos 2 deputados. Se um deles for eleito prefeito, Jundiaí vai perder mais um deputado. Os assessores do candidato Luiz Fernando Machado pediram direito de resposta e esse pedido está sendo analisado. Este é o fim do 4º bloco do debate entre os candidatos à Prefeitura de Jundiaí. No próximo bloco teremos as considerações finais dos 5 candidatos. TVT em eleições 2012. Neste sábado, às 10h45 da manhã, muita animação com o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Em seguida, é hora de se divertir com a Turma da Mônica. E logo depois, não perca as aventuras dos desenhos da TV Globinho. Nós somos a maior rede de dentistas do Brasil. Somos especialistas sem sorrisos. Na nossa região, você pode escolher. Somos 130 dentistas cooperados. Queremos ser o seu dentista. Você já conhece o novo portal do Tem Mais Carros? Lá você encontra uma página totalmente reformulada para trazer as melhores oportunidades de compra e venda. São mais de 50 mil carros vendidos por mês e a maior variedade de marcas em novos, seminovos e usados. E ainda fica por dentro das últimas novidades do setor automotivo. TemMaisCarros.com. Todo mundo vai gostar. Eu fiquei na fila do transplante de córnea por 2 anos. Todos os anos, mais de 3.000 pessoas, inclusive de outros estados e países, voltam a enxergar graças ao trabalho do Banco de Olhos de Sorocaba, o hospital que mais faz transplantes de córnea no mundo. Enxergar para mim é ver, com os olhos do coração e também com os olhos proporcionados por outra pessoa que pôde me dar a oportunidade de enxergar novamente. O Boss é uma das nossas joias do interior. E aí, como foi? Então. Foi bom. Foi bom. Não importa de que lado você esteja, um acordo justo é um acordo bom para todos. Quem concilia sempre sai ganhando. Cidadania. A gente se liga em você. Carro completo com preço básico é na Yang, sua concessionária Chery. Aproveite o IPI reduzido, bônus de R$1.000 e a pronta entrega. S18 Flex, 30.900. Chery QQ, 22.990. Yang, Jundiaí e Duz Sorocaba. A saga de um ídolo por uma vida mais saudável. Domingo no Fantástico você vai acompanhar a primeira etapa do desafio que o Brasil inteiro está comentando. Ronaldo Fenômeno tem 3 meses para entrar na medida certa. Ele já começou a malhação pesada, mas antes de suar a camisa, teve almoço de despedida. E as tentações estão por todo lado. Foi aniversário do Ronaldo. Será que ele manteve a linha na festa? E até o rei tirou onda com o Fenômeno. Pra ele olhar, não é pra comer, não, pra olhar. Quem vai comer sou eu, bolo, ele não vai comer. A gente acredita no Ronaldo.
Mas em Sereia, você acredita? Nossos repórteres encontraram uma sereia nas profundezas do Mar do Caribe. E vocês vão saber que história é essa domingo no Fantástico. Tá lá. Estamos de volta com o último bloco do debate entre os candidatos à Prefeitura de Jundiaí. Agora, cada um terá 1 minuto para deixar a sua mensagem aos eleitores. Antes, os assessores do candidato Luiz Fernando Machado pediram direito de resposta e esse pedido do candidato não foi concedido. Então, o senhor, para que todos os candidatos comecem falando em um dos blocos, agora, então, quem começa esta última rodada é o candidato Luiz Fernando Machado. O senhor tem 1 minuto. Eu quero agradecer muito a oportunidade da TV Tem de poder fazer esse debate. Vocês perceberam que aqui nós fizemos um jogo de 4 contra 1. Eles fizeram agressões, falaram só de problemas e não apresentaram propostas. Eu faço parte de uma nova geração de políticos brasileiros. Políticos que se comprometem e cumprem. Eu quero pedir a sua oportunidade. Tenho uma vasta experiência na vida pública. Já fui líder estudantil, passei pela presidência do Conselho da Juventude, fui vereador, presidente da Câmara, fui vice-prefeito com o Miguel Haddad e agora sou deputado federal. Tenho muita vontade de poder ser prefeito de Jundiaí para dar sequência a essa excelente administração que nós temos feito nos últimos anos na cidade. Nós temos plena convicção de que a cidade não está pronta. Temos consciência dos problemas existentes. Vamos fazer muitos investimentos na saúde pública, na segurança pública. Quero dizer uma coisa especial a você. O seu filho que estuda nas nossas escolas terá a proteção da Guarda Municipal. O meu compromisso é com as pessoas. Seu tempo acabou, candidato. Candidato Ibis Cruz, o senhor tem 1 minuto agora. Eleitor jundiaiense, pesquisa não é resultado de urna. Jânio Quadros, Fernando Henrique sentou na cadeira de prefeito e Jânio ganhou. Em 72, o último foi eleito prefeito. Eu tenho um passado de realizações em Jundiaí. Nenhum prefeito, nem antes, nem depois de mim, fez em 4 anos o que eu fiz. Com um orçamento de 70 milhões. Hoje são 151,5 bi, 2.000 vezes mais. Podemos transformar Jundiaí numa das melhores cidades do país. Jundiaense, visite os rios de Jundiaí, vê se tem saneamento. Nós não temos usina de tratamento de lixo, é preciso modernizar a nossa cidade. Isso eu vou fazer, dei provas, já podem analisar o meu passado como político, como homem público e experiência política, tenho muito. Dos 18 anos, estou na administração pública e peço o seu voto, jundiaense. Candidato Cláudio Miranda, 1 minuto para suas considerações finais. Bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer demais a oportunidade, cumprimentar os jornalistas, os candidatos, os funcionários da TV Tem e você, eleitor de Jundiaí. Dizer que eu e a candidata vice comigo, a doutora Fátima Giacetti, temos compromisso com você, temos compromisso com a cidade. Jundiaí é uma boa cidade, mas nós queremos a melhor cidade. Não queremos apenas uma boa saúde, uma boa educação, um bom trânsito, uma boa segurança. Queremos a melhor saúde, a melhor educação e assim por diante. Temos aqui 2 deputados que querem deixar o seu mandato. Falta de compromisso. Jundiaí precisa de um prefeito que tenha compromisso com a cidade, até o 2º turno. Candidato Vanderlei Vitorino, o senhor tem 1 minuto para suas considerações finais. Eu quero dizer que vocês ouviram aqui que tudo foi dito, né? Vamos continuar a privatização, vamos continuar com a falta de compromisso com a escola, com a educação, com a saúde. Sim, eu uso São Vicente, eu ando de ônibus, eu sei dos problemas. Sem ser prefeito, eu consegui trazer uma unidade básica de saúde para Jundiaí, consegui trazer uma creche para Jundiaí. Vocês querem mais compromisso do que isso? Só votando em mim. Pessoal, eu sou a verdadeira novidade. Eu sou, de fato, comprometido com a cidade para construir essa cidade e colocar, de fato, Jundiaí no século XXI. É esse o nosso compromisso. Meu compromisso é com você, com o povo. Não é com a especulação imobiliária, não é com os planos médicos, é com o cidadão, com a dona de casa, com o trabalhador, ou seja, com a cidade. Por isso que eu estou pedindo para vocês. Vocês me colocarem no 2º turno, tudo vai mudar. Sabe por quê? Porque o tempo vai ser igual. Eu tenho 2 minutos apenas, os outros têm 10. Como é que a gente vai apresentar de fato as nossas propostas? Mas, vote BA, vote PSOL. Agora, encerrando essa rodada de considerações finais, o candidato Pedro Bigardi, o senhor tem 1 minuto.
Agradeço a TV Tem, cumprimento os candidatos e cumprimento você que assistiu esse debate. Eu reafirmo que a minha história de trabalho em Jundiaí me dá hoje maturidade, experiência e capacidade para governar Jundiaí. Eu farei um governo priorizando o nosso orçamento, aplicando recursos nos bairros e cuidando das pessoas. Também vamos buscar recursos no governo estadual e também no governo da presidenta Dilma. Eu estou preparado para governar e governar junto com as pessoas. Apresentei aqui as propostas para Jundiaí e tenho certeza que vamos implantá-las a partir do ano que vem. Por isso, eu peço o seu voto, o seu apoio. Pedro Bigardi, prefeito 65. E assim nós encerramos o debate com os candidatos à Prefeitura de Jundiaí. Eu quero agradecer aos candidatos aqui presentes e também a você, eleitor, pela sua audiência. Nós continuaremos a acompanhar os últimos dias de campanha e domingo, 7 de outubro, você terá aqui na TV Tem a cobertura completa de todo o processo de votação e apuração das eleições 2012. Um bom dia a todos. Olá, bom dia. Eu falo ao vivo do estúdio da TV Tem em Sorocaba, onde terminou agora há pouco o debate entre os 5 candidatos à Prefeitura de Jundiaí. Participaram os 5 candidatos, são eles Vanderlei Vitorino do PSOL, Ibis Cruz do PTN, Luiz Fernando Machado do PSDB, Cláudio Miranda do PMDB e Pedro Bigardi do PCdoB. Os candidatos agora saem do estúdio, eles seguem para Jundiaí de volta. O debate começou às 9 horas da manhã, os 5 candidatos participaram e as regras foram elaboradas pelo matemático Oswaldo de Souza e todos os candidatos tiveram perguntas, todos responderam pelo menos uma vez em cada bloco. Bom, e o debate é importante, né? A gente sempre lembra porque é uma oportunidade de todos os eleitores participarem, observarem as propostas de cada candidato. Na próxima quinta-feira, dia 4 de outubro, é a vez dos candidatos da Prefeitura de Sorocaba participarem do debate. Será às 11 horas da noite. E quando chega a época das eleições, né, um conceito sempre vem à tona.